noite, eu sou Beatriz Acâmpora, tenho doutorado em saúde pública, tenho mestrado em cognição e linguagem, sou psicóloga, também sou jornalista e arte-terapeuta. A parte clínica, hoje eu atuo muito mais com hipnose, eu também sou pós-graduada em hipnose clínica e organizacional, e gosto muito de escrever, então que essa daí é uma área de escrever livros, publicar livros que eu gosto muito, então a gente está sempre trazendo coisas novas, né, e traduzindo também aquilo que é necessário para o mercado em um determinado momento, tá? Muitos desses livros que estão aqui na tela de vocês são gratuitos, têm versão em PDF, e aí com essa versão em PDF também você pode pedir para a gente depois que a gente envia, tá? Ok, tem gente aqui pedindo para ser admitido, pronto. Não se preocupe com isso, não se preocupe com isso. Sim, senhor. Vamos começar falando de avaliação psicológica, o que é, né? No Brasil, essa área ela foi incluída pela Lei Federal número 4.119, de 1962, que é quando a nossa profissão foi regulamentada, né? E aí, entre outras coisas, essa lei estabeleceu apenas como função privativa do psicólogo a utilização de métodos e técnicas psicológicas, com fins de diagnóstico psicológico em diferentes objetivos. Então, o que a gente percebe é que a avaliação psicológica, na verdade, é a única função privativa do psicólogo. Em todos os grupos que eu participo de psicologia, sempre tem essa questão da psicoterapia não ser privativa do psicólogo, ela não é privativa do psicólogo, tá? Existem várias formas diferentes de psicoterapia, e em função disso, há até um projeto de lei para que a psicoterapia, esse nome psicoterapia, seja privativo do psicólogo, mas atualmente ainda não é. Então, o que realmente é privativo da gente, da nossa área de atuação, é a avaliação psicológica. Muitas pessoas resistem a trabalhar com testes, mas quem gosta, né, é aquela avaliação psicológica, ame-a ou odeia, literalmente, porque tem gente que gosta e tem gente que toma aversão. Eu gosto muito, né? Então, uma das coisas que eu penso que é importante da gente entender é que quem adentra essa área, quem gosta de expandir o conhecimento da área de avaliação psicológica, acaba que você tem que estudar mais, porque você precisa sempre estar se atualizando. Hoje, os testes psicológicos, eles são regulamentados pelo SATEPS, que foi proposto pelo CFP em 2001, então veja que não tem tanto tempo assim, né? Tem aí 21 anos, entre outros motivos, pela necessidade de aprimorar os instrumentos e procedimentos técnicos dos psicólogos, e também de garantir uma prestação de serviços com qualidade técnica e ética aos usuários, no caso nós, psicólogos, né? Então, o SATEPS, ele tem uma lista de testes favoráveis e nós, psicólogos, temos que seguir essa lista de testes que são favoráveis, ou seja, aqueles que nós podemos utilizar. Existe aí uma resolução, que é a Resolução 06 de 2019, que vai regulamentar os documentos oriundos da psicologia, incluindo a avaliação psicológica, que é o atestado psicológico e o laudo psicológico, a gente vai falar disso daqui a pouco. E essa resolução também, ela informa da importância da gente estar em constante atualização. Por quê? Precisamos seguir todas as resoluções do CFP e precisamos também seguir as normativas e instruções dos manuais dos testes psicológicos. E quando nós fazemos isso, nós, como só podemos utilizar aquelas ferramentas dentro de uma avaliação psicológica que contemplem, né, esse favorecimento, né, pelo SATEPS, né, essa liberação pelo SATEPS, a gente precisa estar sempre se atualizando, porque os testes hoje duram em torno de 15 anos. E aí, muitas vezes, é refeita uma amostra, feita uma nova amostragem para o Brasil, e aí um novo manual é feito e a gente precisa se adaptar e compreender aquele novo manual. Às vezes, os manuais, eles se mantêm mudando apenas as tabelas, outras vezes não, como foi o caso do palográfico recentemente, do IFP2 em 2014, né, e tantos outros testes que foram sendo atualizados, né, ao longo do tempo. O TPQM2, que sofreu também, agora em março de 2022, sofreu também uma alteração em relação ao crivo. Então, sempre a gente tem que estar atualizado e utilizar aquelas ferramentas que são as melhores possíveis. Além disso, além dessas ferramentas do SATEPS, nós também podemos estar utilizando
as ferramentas complementares, que essas ferramentas complementares é que vão nos ajudar quando não há um teste psicológico favorável no SATEPS para avaliar um determinado construto, a gente utilizar uma ferramenta que não é exclusiva da psicologia, muitas vezes utilizada na área médica, ou por fisioterapeutas, ou por psicopedagogos, para que a gente possa também, claro, conhecer aquela ferramenta e incluir para nos auxiliar naquela avaliação. Mas nunca podem ser essas ferramentas as principais, tem que ser auxiliares, complementares, né? E existe também resoluções para isso, validando que a gente inclua na nossa avaliação, quando for necessário, e principalmente pela falta de instrumentos psicológicos para avaliação de determinados construtos, esse tipo de instrumental complementar, que o nome já diz, é complementar, não é o principal. Aqui está o SATEPS, se você digitar isso, SATEPS, no Google, já vai aparecer para você, e vai aparecer assim, né? Aí você vai clicar aqui, psicólogo pode usar, vai abrir aqui lista de favoráveis e aqueles que estão, né, favoráveis para psicologia usar. Você pode digitar aqui o nome ou você fazer uma busca textual. Na busca textual, se você clicar aqui em, deixa eu pegar um vermelhinho aqui, ó. Você clicar aqui nessa setinha, estou com uma bolinha vermelha na tela, tá? Nessa setinha onde tem selecione, vai aparecer, por exemplo, aplicação. Aí você clica em aplicação, aí tem lá presencial, informatizada, remota, que é online, e aí você vai ver os testes que tem para aquele tipo de aplicação, tá? Hoje, desculpa, gente, dá uma pulada aqui. Hoje, a gente tem 167 testes favoráveis, isso eu contei ontem, tá? Então, até ontem, nós temos 167 testes favoráveis. No ano passado, no ano passado não, né? A gente está em junho, no início desse ano, a gente tinha 148. Então, já tivemos mais testes favoráveis para esse ano de 2022. Então, sempre acontece isso. Às vezes tem um teste que sai da lista dos favoráveis e vai para a lista dos desfavoráveis, porque ou foi descontinuado, não fez uma nova amostragem, ou porque está em avaliação. Isso aconteceu, por exemplo, algum tempo atrás com o pirâmide de Fisser, que ficou 6 meses ainda em análise, porque a editora, que é a Rograph, mandou o teste para análise do SATEPS, mas o SATEPS demorou para fazer essa análise e nessa liberação, e aí ficou desfavorável durante quase 6 meses. Então, isso também pode acontecer, porque depende do tempo das pessoas que avaliam pelo SATEPS. Hoje, os testes têm os estudos de normatização de 15 anos e prazo para os estudos de validação de 20 anos. As categorias no SATEPS têm esses construtos aqui do lado, que são aprendizagem, condutas sociais e desviantes, crenças, valores e atitudes, desenvolvimento, habilidades e competências, inteligência, interesses, motivações, necessidades e expectativas, os testes de personalidade, processos afetivos e emocionais, processos neuropsicológicos, processos perceptivos e cognitivos, saúde mental e psicopatologia e as técnicas projetivas. Então, são todos esses construtos que estão favoráveis no SATEPS, e aí você pode clicar para poder ver todos os testes que estão favoráveis dentro de um construto, porque a gente só pode utilizar testes favoráveis. Hoje, nós temos 15 testes online, aproximadamente, no dia de hoje, falo isso porque eu pesquisei ontem, né? Então, esse aqui é o print da tela de ontem. Hoje já pode ter mudado alguma coisa, então estou falando aproximadamente. E como está sendo gravado, pode ser que daqui a 15 dias, 20 dias, isso mude. Isso está em constante mudança. Hoje, a maioria dos testes hoje favoráveis para aplicação remota ou online são da Vetor Editora, que eles têm uma plataforma chamada VOL, que é a Vetor Online, no qual dentro dessa plataforma você consegue gerir, cadastrar as pessoas, né, os seus clientes, e aí você vai gerir essas pessoas, esses avaliados, que lá está assim, gerir avaliados. E aí você vai conseguindo, à medida que você vai adquirindo as licenças para aplicação remota, né, que o teste online é isso, é a aplicação remota. Aí o que acontece? Você envia para a pessoa
aquele link dessa aplicação remota para o e-mail da pessoa no momento em que a pessoa estiver com você, como a gente está aqui, né, ao vivo. Não pode mandar antes, não pode mandar sem você estar na presença da pessoa. É adequado que você combine um horário para essa aplicação, dê todas as orientações de sigilo, de evitar interrupção, de manter uma água por perto, se houver necessidade de falar da iluminação, se você perceber que a iluminação não está boa, precisa acender mais luz ou abrir a janela, você dá essas orientações, né? E, então, você vai dar todas as orientações para que a pessoa possa fazer essa aplicação remota. E que a pessoa não pode ter outra pessoa ali com ela. Durante todo o tempo que a pessoa estiver fazendo o teste online, e aí cada teste tem um tempo, você tem que estar com a pessoa, você de um lado do computador, a outra pessoa lá na casa dela, ou no trabalho dela, do outro lado do computador, para você ter certeza que é aquela pessoa que está respondendo aquele teste. Hoje, as aplicações de testes remoto, online, cresceram muito no Brasil. Por quê? A gente pode estar utilizando para uma avaliação da personalidade simples ou breve, a gente pode estar utilizando para uma avaliação da atenção, da parte cognitiva, atenção, memória, raciocínio. Nós temos testes hoje para isso, tá? Então, eu vou falar aqui para vocês de alguns testes. O AOL é o teste de atenção que foi construído pela Vetor somente para aplicação remota, ele não tem uma versão física dele. Então, ele contempla atenção concentrada, dividida e alternada. A gente tem a inteligência, a bateria online de inteligência emocional. A gente tem o Chorus Drivers Diagnostic, que é a CDD, a escala de avaliação de impulsividade, a escala de avaliação tipológica, EAT, que é um teste baseado na tipologia junguiana. O G38, que hoje é o único teste que a gente tem de raciocínio ou inteligência para aplicação remota, não tem outro. O Human Guide, que também é um teste baseado de personalidade, baseado em critérios tipológicos. O inventário de 5 fatores, que é o NELFIR, que tem 60 questões, baseado nos 5 grandes fatores: extroversão, neuroticismo, amabilidade, conscienciosidade. A gente tem os inventários de interesses profissionais, então dá para você, só você ver quanto mais está crescendo, que dá também para a gente fazer algumas entrevistas e utilizar alguns testes online. O NELPI, que hoje é o teste mais utilizado no Brasil para avaliar critérios, subcritérios, né, dos construtos da personalidade. Então, os construtos são os mesmos do NELFI, só que ele vai desmembrando. Dentro de neuroticismo, ele coloca lá vulnerabilidade, impulsividade, raiva, depressão. Então, ele vai colocando subconstrutos dentro dos construtos principais. E hoje você pode adquirir a licença remota, está em torno de R$35, e você poder aplicar esse teste remotamente. Eu acabei de fazer uma avaliação assim agora, uma pessoa está em Juiz de Fora, eu acabei de fazer uma avaliação da personalidade, usando o DSM-5, usando o NELPI e um outro teste. Tudo online, tá? A gente também tem o inventário de tipos psicológicos do MBTI. Tem alguns aqui que exigem curso, tá? O Human Guide exige curso, o MBTI também. O QATI, que é um teste antigaço, né? A gente viu lá na faculdade, pelo menos eu vi na minha época, muito tempo atrás, que é um teste bem antigo. Ele é o questionário de avaliação tipológica baseado na tipologia junguiana, não sei se vocês vão lembrar desse teste. E muitos outros testes baseados também na tipologia junguiana estão válidos aí para aplicação remota. A gente tem o HTM, que é o teste de habilidade para o trabalho mental, que vai avaliar 3 fatores importantíssimos, que é a capacidade de linguagem verbal, a capacidade de raciocínio numérico e raciocínio abstrato, e vai te dar também a capacidade do sujeito do trabalho mental como um todo. É um teste muito bom, eu gosto bem desse teste. O teste de memória de reconhecimento, o TENR, ele tem 2 versões, o TENR e o TENR2, porque o TENR, ele é um teste que ele ia até 57 anos de idade. E aí agora, em março desse ano, veio o TENR2, e que está valendo até 82 anos de idade, que foi uma mudança na idade do teste, foi feita uma nova amostra, mas o TENR está favorável até 2028, e o TENR2 ele veio para ampliar. Eu penso que vale a pena, se você for adquirir um teste de memória hoje, ter o TENR2, por exemplo. Supondo que você vai fazer uma avaliação online, uma avaliação remota,
para esse processo seletivo, para avaliação da personalidade, para alguns tipos de critérios e objetivos de avaliação que não exijam necessariamente um teste projetivo, um teste expressivo, que não temos esses testes para aplicação remota. Estou investindo um pouquinho de tempo aqui, porque é um campo novo para muita gente, e esse campo surgiu na pandemia, e eu acho que é uma brecha para a gente poder estar ganhando dinheiro com isso também, poder estar utilizando essa avaliação remota. E sempre com muito critério, né? Porque se você percebe, por exemplo, que aquela pessoa precisa de uma avaliação mais aprofundada, você vai encaminhar, você vai marcar presencialmente, né? Nem todo tipo de avaliação serve para ser avaliação remota, né? Então, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, quando a gente falar dos outros tipos de avaliação. Hoje, por exemplo, uma avaliação neuropsicológica para o Detran, para a ANAC, para manuseio de arma de fogo, nada disso pode ser online, tem que ser tudo presencial, tá? Importante a gente destacar isso também. Então, esses testes aqui, eles foram, o TNR2, ele foi refeito agora em março, então um teste que tem mais 15 anos de validade, é algo que vale a pena a gente pensar, e principalmente em função da idade. Hoje, a gente tem vários testes no Brasil em que a idade da amostra está sendo ampliada, porque todo teste psicométrico, que é aquele que tem tabela, uma amostra, um percentil, né? Ele precisa a gente comparar o nosso avaliado ou examinando com a amostra da população. Então, cada vez que a gente faz isso, a gente compara, a gente está entendendo que, de acordo com a amostra da população, que fez com que os autores do teste e aqueles que cuidaram das partes estatísticas do teste validassem lá algum número dentro da média, algum número como sendo inferior, ou média inferior, ou superior, ou muito superior, aí eu estou comparando para poder ver qual é a classificação daquela pessoa. Então, a idade é importante, eu poder comparar a pessoa com a idade dela. E o TNR2, ele traz tabela para esse novo, né? Para porte de arma, ele traz tabela por idade, por região, então tem algumas vantagens, tá? Então, lembrando sempre disso, você vai escolher a bateria de testes que você vai utilizar de acordo com a necessidade da sua avaliação. E aí você pode fazer essa avaliação remota, tá? E depois você vai emitir um laudo. Esse laudo é de acordo com o COF, que é o Comitê de Orientação e Fiscalização do CRP. Você pode tranquilamente fazer ele em PDF, né? Fazer ele no Word, botar a sua assinatura digital, salvar em PDF e enviar para a pessoa com PDF, com o CPF da pessoa, um PDF criptografado, não tem problema algum. Vamos falar dos diferentes objetivos da avaliação psicológica. Psicodiagnóstico clínico, então infantil, adolescente e adulto. Lembrando que o psicodiagnóstico clínico, ele nunca vai ser feito em uma sessão, né? A gente tem aí algumas sessões para poder a gente investigar o que está acontecendo com aquela pessoa. E aí a gente vai ver vários critérios, parte cognitiva, afetiva, personalidade, se existe alguma coisa, alguma suspeita de alguma hipótese diagnóstica que você precise utilizar o DSM-5, e aí você vai estar utilizando aquelas ferramentas necessárias de acordo com a idade daquela pessoa. Isso também é importante, porque tem testes infantis que só são infantis, e tem testes de adulto que só são adultos. E tem testes, como, por exemplo, a BPA, que ela vai alcançar a partir de uma idade, vai até uma idade mais avançada, de 6 até 90 anos, por exemplo, tá? A avaliação neuropsicológica, né, que precisa de uma pós-graduação, ou você pode apenas utilizar os conhecimentos da avaliação cognitiva para que você possa levantar uma ideia a respeito da situação e depois encaminhar para uma avaliação neuropsicológica, caso você não seja neuropsicólogo. Caso você seja neuropsicólogo, então já sabe como é que faz essa avaliação neuropsicológica, né? Que pode ser para criança, pode ser para adulto, pode ser para idoso, em diferentes contextos, né? Os processos seletivos, que cada vez mais, eu na pandemia fiz praticamente vários remotos, essa semana até recusei um por causa da minha agenda, né? Não dá tempo de fazer tudo, mas os processos seletivos dá para a gente fazer remotamente e a gente montar a vaga, né? Montar o perfil da vaga e conseguir
fazer o recrutamento através de vídeo currículo ou de análise de currículo, e aí depois a gente utilizar entrevista e testes. Então, dá para fazer tudo remotamente e dá para você ganhar dinheiro com isso, tá? Concurso público. Toda vez que uma pessoa faz um concurso público e ela é reprovada em algum construto dentro da avaliação psicológica, ele pode entrar com recurso, aquela pessoa, né? Ela pode entrar com recurso. Então, ela vai precisar de um psicólogo que refaça a avaliação dela naquele construto específico, principalmente, né? Em que aquela pessoa foi reprovada ou foi considerada inapta. E aí, a partir desse novo laudo, ou de um atestado, que são os 2 documentos oriundos da avaliação psicológica hoje, ele vai entrar com recurso jurídico, tá? Essa é uma possibilidade do concurso público. A outra possibilidade é você fazer parceria, caso você se sinta seguro na área de avaliação psicológica, estude, conheça bastante essa área, é você fazer parceria com os institutos que elaboram as provas de concurso. E aí você procura, na internet é fácil de você achar isso, e aí você procura e faz as parcerias para que você mesmo monte o edital, para que você mesmo monte a sua equipe para estar no dia do concurso e fazer todo o psicotécnico. Antigamente o psicotécnico podia ser qualquer pessoa, né? Hoje não, hoje o psicotécnico ele é feito por psicólogos e com testes favoráveis. Então não vale comprar aquilo da banca de jornal, né? E, isso aqui encaixa onde? Não pode, né? Tem que ser um teste favorável. Orientação profissional. A gente pode fazer tanto orientação profissional ou reorientação profissional, orientação de carreira. Isso hoje tem testes para isso, tem testes remotos, tem testes presenciais, tem vários testes para isso. Você poder ajudar essa pessoa a compreender. Agora, com a pandemia, né, muitas pessoas buscando uma realocação no mercado de trabalho, você também pode ajudar essas pessoas contribuindo com o seu trabalho, né? Vendo quais são as profissões em alta, as pessoas estão buscando realocação, às vezes estão buscando aproveitamento do seu know-how profissional, e às vezes não, às vezes elas querem mudar de área completamente. E aí cabe você poder fazer essa reorientação também. E a orientação profissional ou vocacional, eu não gosto muito dessa palavra vocacional, não, por isso que eu botei aqui orientação profissional. Por quê? Porque o ser humano nunca tem uma vocação só. Fica parecendo que a gente tem uma vocação e que a gente tem que cumprir aquilo que deu no teste vocacional. E a gente sabe que não é assim, né? Inclusive, na orientação profissional, é sempre recomendado que a gente ajude a pessoa a compreender que dentro de uma área, por exemplo, a área de humanos, tem várias profissões. Então, a pessoa a gente vai vendo por afinidade, por interesse, quais são as áreas profissionais que mais se adequam para aquela pessoa, e, ao mesmo tempo, aquela pessoa tem que pesquisar, porque se ela não pesquisar, ela não vai conseguir se identificar com alguma profissão. Então, por exemplo, dentro da área de humanas, a gente tem direito, letras, todas as licenciaturas. Então, se a gente pensar na área de humanos, que é muito grande, relações internacionais, né, e por aí vai, tem várias. Então, a pessoa também, ela não pesquisar e não compreender como que é a carreira, o que vai estudar, ver a grade, eu sempre recomendo isso. Entra aí numa universidade qualquer, vê a grade daquele curso, vê se você se identifica. Eu lembro uma vez que eu fui fazer uma reorientação profissional de um rapaz que ele estava no primeiro ano de educação física. E aí ele falou assim para mim, mas quando eu fiz educação física foi porque eu gosto de malhar. Então, eu achei que eu ia chegar lá e eu só ia ver logo como que era na academia para poder malhar, qual é o peso que eu tenho que colocar, como é que eu vou ensinar as outras pessoas. Eu não queria ver anatomia, fisiologia, nada disso. Aí eu ainda brinquei com ele e falei, tá, mas se você não vê anatomia, fisiologia, como é que você vai entender do corpo humano? Vai entender quais são os grupos musculares que estão sendo trabalhados num exercício ou num determinado equipamento? Você não vai saber. Ele, mas eu não quero ver nada disso na minha vida. E aí a gente foi fazer reorientação vocacional e, inclusive, explicando, né? E eu acho que cabe também uma psicoeducação, de que em todo qualquer tipo de profissão em que você vai fazer uma graduação, exige dedicação, exige estudo, exige abnegação, né? Porque é isso, nem tudo vai ser fácil, a gente não vai ter só matéria e disciplina que a gente gosta,
Vai ter aquilo que também que a gente não gosta, aquele professor que a gente não foi com a cara, isso é normal em qualquer curso. E é por isso que a gente tem sempre que buscar auxiliar aquela pessoa a compreender que, deu aqui que você vai ser médico. Isso não existe. Acho até uma injustiça a respeito disso, né? A gente tem que abrir o leque de possibilidades. Hoje, os testes, como o IP, como o TDP, alguns testes, eles vão trazer para a gente a área. E aí, dentro daquela área, aquelas diversas profissões. E aí a pessoa vai ter que investigar, a gente vai junto com a pessoa investigando, e a gente vai excluindo as profissões. Até fica de 3 a 5, e aí a pessoa vai investigando mais. Eu peço para fazer entrevista com um profissional daquela área, para ir tentar assistir um dia de aula na faculdade, ver se tem algum amigo que está cursando, para poder ir lá junto com ele numa aula. Porque a pessoa tem que querer aquilo dali, tem que gostar, porque é muita dedicação, né? Você fica 4, 5 anos estudando uma coisa, se você não gostar daquilo, vai ser uma tortura. Então, a orientação profissional é isso, é o curso que o nome já fala, a orientação profissional não é baseada somente em testes. A gente tem que tomar um cuidado grande de não entender a avaliação psicológica como testagem psicológica. A avaliação psicológica é um conjunto da obra. E os testes psicológicos são instrumentos que nos levam a contribuir com uma decisão e compreensão da psicodinâmica daquele sujeito. Não é algo determinista. Tanto que a gente não tem, é muito difícil a gente achar um teste para falar assim, fulano tem isso. O teste, ele sinaliza, e aí para a gente fechar um diagnóstico, a gente vai seguir o CID e seguir o DSM-5. CNH, Carteira Nacional de Habilitação, o DETRAN, então quem gosta e quer ir para essa área, né, para trabalhar, precisa fazer uma pós-graduação em Psicologia do Trânsito. É obrigatório, não adianta fazer um curso. Tem que fazer uma pós-graduação em Psicologia do Trânsito. E aí depois você pediu credenciamento no DETRAN, de acordo com tudo que o DETRAN exige, né, do espaço, da sala e tudo mais. Manuseio de arma de fogo. Aqui a gente colocou PF Exército, mas eu vou dar uma explicada aqui maior, né? A Polícia Federal, ela é responsável por avaliar, né, todas as pessoas que estão solicitando uma arma, que aí são vigilantes, segurança, pessoas comuns, civis, advogados. Então, tudo isso é pela Polícia Federal. E no Exército, é quem vai para o clube de tiro, que a gente chama de tiro desportivo, caçador e colecionador. Então, que a gente chama de CAC, né? Caçador, atirador e colecionador. E aí, essas duas instâncias do governo vão liberar ou não uma arma. Existem pessoas que precisam trabalhar com a arma, e quem, por exemplo, é credenciado na Polícia Federal pode fazer essa avaliação psicológica para quem precisa trabalhar com a arma, ou para quem deseja uma arma para sua própria proteção, ou para os inativos também. Os inativos são aqueles aposentados do Exército, Aeronáutica, Marinha, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, todo mundo que já teve arma ao longo da sua vida em função da sua profissão, né? Uma pessoa já teve porte de arma ao longo da vida toda e que agora, como inativo, precisa atualizar o registro da sua arma, tá? Porque a arma ela tem uma identidade, igual mesmo uma carteira de identidade verdinha. E aí, esse registro ou de posse ou de porte, né? Que é posse, a pessoa tem que ficar com a arma em casa ou no estabelecimento. E o porte, a pessoa pode andar com essa arma na rua. Então, os inativos, que são pessoas que trabalharam com a arma a vida toda e que têm a arma ainda, eles também precisam fazer essa avaliação psicológica. E o Exército é quem vai para o tiro desportivo, e a gente também faz essa avaliação, quem é credenciado na Polícia Federal. A ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil, ela não credencia psicólogos, não precisa de credenciamento. Quem se credencia é o médico ou a clínica médica. E aí o profissional de psicologia, ele pode fazer parcerias com esses médicos ou clínicas médicas, pode querer ter carteira assinada em uma empresa médica associada, credenciada na ANAC, ou pode ainda atender a demanda espontânea. Porque anualmente as pessoas que trabalham na ANAC, que são pilotos de avião, de helicóptero, comissário de bordo, essas pessoas elas precisam renovar o certificado médico aeronáutico, que é o CMA. E aí, deixa eu ver aqui, alguém botou alguma coisa no chat. Boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite a todos que estão chegando aí.
Cirurgias é uma área também que a gente chama, essas avaliações, ó, concurso público, CNH, manuseio de arma de fogo, ANAC, cirurgias, readequação genital, avaliação psicossocial, tudo isso a gente chama de avaliação psicológica compulsória. É que, obrigatoriamente, para você alcançar alguma coisa ou obter algum resultado que você deseje, a pessoa precisa fazer uma avaliação psicológica, ou seja, ela não vai à frente sem avaliação psicológica. A avaliação é compulsória, obrigatoriamente ela tem que fazer. As cirurgias não é diferente disso. Então, a gente tem cirurgia bariátrica, que é obrigatório ter uma avaliação psicológica, laqueadura, vasectomia, plástica. Então, são áreas também de atuação que você pode ampliar esse leque. Percebe que quanto mais você conhece de avaliação e mais testes você conhece, mais você vai ampliando o seu leque de atuação. Readequação genital, em que precisa ir um acompanhamento psicológico por 2 anos e uma avaliação psicológica criteriosa, junto com a equipe médica, uma equipe multidisciplinar, para poder ajudar essa pessoa para essa readequação genital. Não é uma coisa que a pessoa vai te procurar para fazer uma avaliação ali, fiz avaliação, em 8 sessões a pessoa pode ir embora. Não é assim, tá? Tem critérios para readequação genital. Infertilidade também, muitas clínicas de fertilidade pedem avaliação psicológica, embora muitas vezes, né, muitas clínicas também não peçam essa avaliação psicológica, é igual clínica plástica, de cirurgia plástica. Nem todo mundo pede, mas eu já trabalhei com um cirurgião plástico em que ele tinha recebido já tantos processos de insatisfação de clientes que ele pedia avaliação psicológica. Porque hoje a gente sabe que para cirurgia plástica, 70% das pessoas que vão buscar cirurgia plástica, muitas delas têm algum tipo ou de depressão, ou algum transtorno psicológico, ou insatisfação com o corpo, e que muitas vezes isso não vai ser resolvido com a cirurgia plástica. Mas precisa primeiro a pessoa ter um acompanhamento. Aí o índice de insatisfação é maior, né? Então, infertilidade, a área hospitalar também, que é uma área muito boa, que é para transplantes, grandes cirurgias, e que muitas vezes também precisa de uma avaliação psicológica da pessoa e, às vezes, do familiar, porque às vezes tem um familiar que vai estar doando também um rim ou um pedaço do fígado, né? Então, os parentes de primeiro e segundo grau podem estar fazendo essa doação, né? De órgão. A avaliação forense, que é uma área riquíssima para avaliação psicológica, que você poder ser perito judicial ou trabalhar com escritório de advocacia, podendo fazer avaliação psicológica e cobrar particular o seu preço por isso, dependendo do caso, dependendo da complexidade. Sempre leva em consideração, quando você for fechar o seu valor, que, dependendo do caso, você pode ser chamado em juízo para depor. Sempre leva isso em consideração. E não tem problema nenhum. Não precisa ter medo, não precisa fazer nada. Por quê? Se você fez uma avaliação psicológica adequada, seguindo todos os critérios que uma avaliação psicológica exige, se você não está mentindo, não está sendo tendencioso, você está sendo ético, ok, você vai lá e vai falar o que você fez do seu trabalho, e vai defender o que você fez. É simples assim. A avaliação psicossocial, ela é baseada nas NRs, né? Então a gente tem algumas NRs, 20, 33, 35, tem outras também. A gente, inclusive, tem uma resolução agora, que é a resolução 02 de 2022, que vai estabelecer alguns critérios para avaliação psicossocial. São as pessoas que vão trabalhar em alta periculosidade, como, por exemplo, alta tensão, fios de alta tensão, embarcados em altura, que vão mexer em eletricidade, risco de incêndio, com produtos químicos, tudo isso precisa de uma avaliação psicossocial obrigatoriamente, para ver como que aquela pessoa... Já pensou se a pessoa vai trabalhar, por exemplo, com produtos químicos que são nocivos à saúde, que pode trazer um grande prejuízo para essa pessoa e para as outras pessoas também. E se ela, sei lá, expõe outras pessoas que têm produto químico, porque tem profissões que a pessoa tem que, lixo hospitalar, um monte de coisa, a pessoa tem que ter as roupas, né, direitinho, e aí ela precisa trabalhar com tudo certinho. Já pensou se ela vai, pega alguma coisa, rouba algum equipamento, ou expõe as pessoas a algum risco? Então é preciso fazer uma avaliação psicossocial para entender que aquela pessoa está em plenas faculdades das suas condições mentais, da sua saúde mental. Diagnóstico de TEA também, que é algo que vem crescendo muito, né, que é o transtorno do espectro autista.
Algumas pessoas vêm se especializando nessa área, há vários cursos de avaliação e especialização. Então, para quem quiser trabalhar com esse público também é uma possibilidade. E ainda, além disso tudo que a gente falou aqui, todas as vezes que for necessário avaliar a relação do ser humano com seu meio ambiente e a sua adequação ou ajustamento a uma realidade, a uma situação ou uma experiência. Porque a avaliação psicológica é isso. Na verdade, eu estou comparando o sujeito com o meio em que ele vive e ele com ele mesmo. Né? À medida em que a gente faz uma avaliação e entende como é que ele poderia estar lidando com aquela situação do dia a dia e como é que ele está agora, nesse momento. Né? E aí depois, por exemplo, eu gosto muito de fazer avaliação psicológica, mesmo que seja uma avaliação mais simples, quando eu estou no início da terapia com aquele cliente, quando ele chega, não a primeira sessão, que é um acolhimento, mas às vezes na terceira sessão, hoje a que eu fiz, por exemplo, foi na terceira sessão. E aí eu usei alguns testes, fiz uma boa entrevista, usei os critérios do DSM-5 para avaliar se não tem um transtorno de personalidade, se não tem depressão e tudo mais. E aí, a partir daqueles resultados, eu monto um laudo, e aí eu faço a devolutiva com aquele cliente na próxima sessão e faço o acompanhamento daquela pessoa. E no final do processo terapêutico, de 6 meses, por exemplo, aí eu faço uma nova avaliação, para eu ver exatamente quais são os pontos em que foram trabalhados, que aí quando você sabe quais são os pontos que você tem que trabalhar, é mais fácil ainda de você focar naquilo que é importante. E aí no final, qual foi o resultado adquirido, quais foram as mudanças que ocorreram durante o processo terapêutico. É bem interessante trabalhar dessa forma também. O que a avaliação psicológica envolve? Entrevista ou entrevistais, porque nem sempre é uma só, os testes psicológicos, a análise dos resultados que você comparou, do que você observou na entrevista ou nas entrevistas e dos testes psicológicos, das suas análises e sínteses, a adoção dos critérios DSM-5 e CID, quando for o caso, elaboração de um documento, que pode ser o atestado ou o laudo psicológico, e aí você vai marcar um momento de devolutiva com aquela pessoa, tá? E aí os documentos oriundos da avaliação psicológica, a partir da resolução CFP 06 de 2019, são justamente o atestado e o laudo. E aí tem todos os critérios bonitinho lá para você. Os protocolos e documentos, eles são entregues? Não, né? A gente não entrega protocolo. Protocolo é a folha de cada teste. Nem documento que é privativo seu. O que a gente entrega é o que a pessoa tem direito, ou um atestado ou um laudo, que é um documento oriundo da avaliação como um todo. Lembrando que um teste só não avalia ninguém, então a gente não vai usar um teste só para avaliar uma pessoa. Mínimo que você tem que ter um teste, uma entrevista, os critérios da DSM-5, se puder. Aí depende também da qualidade do teste, né? Do que você está avaliando. Ah, vou avaliar só personalidade. Não estou avaliando a capacidade cognitiva, é só a personalidade. Aí você pode utilizar um teste, 2, 3. Quanto mais você utilizar, mais vai ter informações para você alimentar. Mas também eu não penso que a gente tem que usar 10 testes, por exemplo, de personalidade, porque uma coisa pode contradizer a outra e você fica muito confuso. Máximo de 3, né? Um psicométrico, um projetivo e um expressivo. Máximo, né? De avaliação da personalidade. Não precisa mais que isso, né? Os documentos escritos decorrentes da prestação de serviços psicológicos, bem como todo o material que fundamentam, né, essa avaliação, sejam eles em forma física ou digital, deverão ser guardados pelo prazo mínimo de 5 anos. Tá? Também na resolução CFP 06 de 2019, que derruba aquela resolução antiga, a 07 de 2003. A responsabilidade pela guarda do material, ou seja, todas as folhas de teste, o laudo, as suas anotações da entrevista, cabe ao psicólogo, você não vai entregar isso para ninguém. Em conjunto com a instituição em que ocorreu a prestação de serviços profissionais. Porque, às vezes, você pode estar atuando numa instituição ou numa clínica que não é sua. E aí, se você é o psicólogo daquela clínica, ou se você tem outros psicólogos, se você tem responsável técnico, você vai ter que ter um arquivo para poder guardar, né? Ou um armário com chave para poder guardar esse material. O beneficiário ou seu responsável legal tem o direito ao documento oriundo da avaliação psicológica no ato da devolutiva. É obrigatório que o psicólogo mantenha protocolo de entrega de documentos, com assinatura do solicitante
comprovando que esse efetivamente o recebeu e que se responsabiliza pelo uso e sigilo das informações contidas no documento. Então, isso está na resolução CFP 06 de 2019, o artigo 16. Uma coisa que eu sempre falo que às vezes as pessoas não levam tanto em consideração, ou você compra um caderno de protocolo e a pessoa assina que recebeu, ou na sua via, mínimo que você tem que ter duas vias, uma para você e uma do cliente, para o cliente, do laudo. Aí, na sua via do laudo, você escreve recebido em, por exemplo, hoje é dia 28 de junho de 2022. E aí a pessoa, ela vai te dar um ok de recebido, tá? E aí ela recebeu aquilo, vai assinar que ela recebeu na sua via, que você vai guardar com os outros documentos. Porque você está comprovando que aquela pessoa recebeu, ok? Como eu posso ampliar os meus ganhos ou viver de avaliação psicológica? Primeiro, é um investimento. E é mesmo, né? Assim, eu fiz muito curso de avaliação psicológica para poder eu conhecer. E além disso, além dos cursos, investimento também de você ter tempo de se dedicar, de estudar, porque tem testes que são mais difíceis do que os outros, testes que são mais elaborados. Então, se você largar para aprender um teste, por exemplo, o VIS, que é um teste super elaborado, VIBES, né? A escala Visconsen, a gente tem aí o Zurich, o FISTE, o HTT, o palográfico, que são testes complexos. Então, não é uma coisa que você vai pegar o manual, vai ler e acabou, né? Você vai precisar de fazer um curso ou precisar também de ter alguém, de pegar uma supervisão, de ter alguém que possa te dar orientação, né? Isso é importante. Então, é algo que você vai precisar ter um investimento também de estudo para isso. E aí é divulgar o seu trabalho de avaliação psicológica nas redes sociais, usando marketing digital, lembrando que saiu agora uma nota técnica essa semana do uso das redes sociais. Então, se você não está sabendo ainda, né, eu acho que o CRP divulgou amplamente isso, mas se você não está sabendo, vai lá no site do CFP, vai ver lá, nota técnica Eu para vou, divulgação. Oi. eu vou colocar o link aqui no chat, aí pode copiar e usar. Vou colocar agora. Ah, ótimo, pronto. Então, ele vai botar o link aí dessa nota técnica, tá? Porque realmente é importante vocês verem que tem algumas regras para divulgação nas redes sociais. Principalmente você não divulgar valor, né? Usar sempre a sua atribuição como psicólogo dentro da sua área. Inclusive, eles fazem algumas orientações lá, se você estiver utilizando, por exemplo, na rede social, essa rede social é sua, particular, com seu nome, e você é psicólogo, da maneira que você está se expondo também para que aquela rede social ela não vá depor contra a psicologia e contra a imagem da psicologia. Tá? Eles estão dando essas orientações. Então, é interessante você pensar, eu quero manter minha rede social como uma coisa mais em que eu vou dar dicas, em que eu vou estar divulgando o meu trabalho e que vou também atrair clientes a partir dali. Então, você não vai colocar tanta coisa, assim, a foto do prato que você está comendo, você de biquíni na praia, porque aí não vai caber isso, né? Não, eu quero minha rede social só para que eu realmente possa ter a minha vida e divulgar minha vida privada. Talvez seja melhor separar essas redes sociais, né? E não misturar muito. Fazer parcerias com outros profissionais da psicologia, porque nem todo mundo quer trabalhar com avaliação psicológica, então ter essas indicações, eu acho que é importante, e também com clínicas e outros profissionais de saúde para encaminhamentos. Então, eu tenho sempre, assim, médicos que encaminham para mim, eu fiz os meus cartõezinhos, deixei nas clínicas médicas, visitei muitas clínicas médicas para apresentar meu trabalho, para conversar, fiz amizade com vários médicos para poder eu poder indicar eles, eles também me indicarem. Lembrando que essa indicação ela não pode envolver dinheiro, senão a gente está infringindo o código de ética profissional. Ah, não, se você me indicar, eu te dou 30% do meu faturamento. Você não pode fazer isso, tá? Tem que ser apenas indicação, porque você confia naquele profissional e aquele profissional confia em você. Fazer parcerias também com o escritório de advocacia, para quem gosta de trabalhar com avaliação psicológica dentro dessa área jurídica. Além disso, você também pode oferecer os seus serviços para empresas do seu bairro. Por exemplo, você quer trabalhar com recrutamento e seleção. Então, você pode oferecer os serviços para as empresas do seu bairro, da sua cidade, divulgar na internet o seu trabalho em processos seletivos, começar de algum lugar. Começar, que às vezes assim, você vai lá na padaria do seu bairro, se você precisar contratar alguém, fala comigo que eu vou fazer uma parceria legal com você. E aí você, se estiver começando, cobra um preço que você depois vai poder manter aquele preço, né? Mas que também que não vai denegrir a sua imagem, vai cobrar R$ 80 para fazer uma avaliação psicológica. Por favor, não faça isso.
tá? Porque aí você prejudica a classe, prejudica os outros colegas que não cobram esse valor e se prejudica, porque não vai cobrir as folhas de teste que você vai gastar, tá? Então, toma um cuidado muito grande com o valor que você vai cobrar também, porque é o seu tempo, é o seu estudo, é a sua dedicação, é o seu investimento. Criar um network de clientes fixos e indicações profissionais, isso é importantíssimo. Quem sabe fazer isso consegue facilmente viver de avaliação psicológica. E na área de educação, porque aí eu acho que também, se você vai aprendendo, vai se especializando e vai entendendo dos testes, ou às vezes você não gosta de todos os testes, mas você tem uma área que você gosta mais dentro da avaliação psicológica, foca naquilo que você gosta, que você se sente mais confortável, antes de você ampliar a sua atuação, e aí você vai, de acordo com a sua expertise e experiência, monta um grupo de estudo e cobra por isso. Olha, toda segunda-feira, de 6 da tarde às 8 da noite, é um grupo de estudo sobre o teste tal, por exemplo. E você cobra um valor por aquilo dali, de cada pessoa vai te pagar para você, para participar desse grupo de estudo, por exemplo. Abrir agenda para supervisão, se você se sente qualificado para poder começar a dar supervisão. Ah, mas para eu dar supervisão eu preciso de quê? Você precisa saber. Esse é o primeiro passo. Você precisa conhecer o teste e saber fazer, e saber tirar dúvidas. Não adianta só você saber fazer para você. Você tem que estar preparado para ouvir perguntas, às vezes perguntas difíceis, e saber responder. Senão não vai dar certo. Ontem, por exemplo, eu levei 3 horas dando supervisão para uma pessoa da Paraíba, um psicólogo da Paraíba que estava comigo fazendo supervisão e foi maravilhoso, assim, né? A gente conseguiu montar um laudo juntos, a gente conseguiu entender o que estava acontecendo com aquela pessoa, e é isso. A gente sempre poder estar contribuindo com outras pessoas, mas sim, sempre que você puder, e se você souber, montar agendas de supervisão. E essa agenda de supervisão pode ser tanto da área de avaliação psicológica, quanto outras áreas que você goste. Então, por exemplo, eu me sinto muito confortável com orientação vocacional. Tem alguém que precisa desse conhecimento. Eu me sinto muito confortável na área clínica, dentro da minha especialidade. Tem alguém que precisa do seu conhecimento, né? Tem sempre, todos os períodos de agosto e de janeiro, sai uma leva de recém-formados da universidade. Se você tem um conhecimento, e se você está seguro para passar aquele conhecimento, passe esse conhecimento. Eu acho que isso é muito rico. Hoje eu tenho pessoas que pegam supervisão comigo do Brasil inteiro. Então, a ideia é essa, que você realmente possa estudar e repassar aquele conhecimento, né? Dar aula em cursos de graduação e pós-graduação também ajuda muito. Claro que hoje, por exemplo, curso de graduação nem tanto, mas a maioria exige mestrado e doutorado, tá? E pós-graduação também. Mas se é uma coisa que você gosta, é um investimento, você poder fazer um mestrado, poder ser um professor universitário, tudo depende do seu interesse nessa área também, que aí amplia mais os seus ganhos também. Aqui eu botei para vocês os valores atualizados em maio de 2021, que é a última tabela que a gente tem, para vigência a partir do dia 1º de junho de 2021. Então tem um ano essa tabela. Vamos ver se agora está saindo outra, né? Já, a gente espera que sim. E aí que tem, desde consulta psicológica, que o valor inferior a R$ 178, lembrando que essa tabela é orientativa. Então, ela é sugestiva, ela sugere. Você não obrigatoriamente tem que seguir ela. Mas é interessante que a gente tenha parâmetros para poder a gente se guiar. Então, por exemplo, uma consulta psicológica, o limite inferior a 178, quase R$ 180. A média, 266,57, a superior a 305. Por aí, tá? Mas nada te impede, se você é único na sua área. O que você faz, poucas pessoas fazem. Eu quero cobrar R$ 350. Tem gente que está te pagando? Ok. Eu quero fazer consulta social R$ 80. Ok, mas você não pode divulgar isso. Nas redes sociais você não divulga valor, em nenhum lugar você pode divulgar valor. Anúncio, nada disso. Uma outra coisa que eu acho que é importante vocês também entenderem, que toda vez que vocês forem divulgar o trabalho de vocês, vocês não podem usar um nome abreviado assim, por exemplo, meu nome é Beatriz Acâmpora e Silva de Oliveira. Eu uso como autora de livros e como psicóloga e tudo mais, Beatriz Acâmpora, apenas isso. Mas quando você vai fazer a divulgação, você tem que colocar seu nome todo. Eu posso abreviar, Beatriz A.S. de Oliveira, que aí está abreviado, mas está o meu nome todo. Mas eu não posso, eu não posso colocar só assim, por exemplo, Beatriz Acâmpora, só isso eu não posso. Tá? Eu tenho que colocar ou o nome todo, ou o nome abreviado, só os abreviados com ponto, o do meio.
mas eu não posso excluir os outros nas divulgações de rede social, de cartão de visitas, ter que colocar o nome, ou os nomes do meio abreviados, ou o seu nome completo. Então, aqui vem várias coisas, né? Não vou falar de tudo isso, porque essa não é a intenção da live, a gente já são 7 horas da noite, e se deixar eu falo a noite toda. Mas, por exemplo, a avaliação, realização de exames psicológicos. Esse valor, vamos pegar o valor médio aqui, R$ 209,12. Isso aqui você tem que avaliar que, dependendo dos testes que você for utilizar. Se você for utilizar 5 sessões, você pode cobrar esse valor por sessão. Não é que tem que ser esse valor, que peguei o valor médio, tá? Não é que tem que ser esse valor a avaliação toda. Ah, eu fiz 10 sessões com o meu cliente, ou 5 sessões com o meu cliente, cobrei só R$ 200. Acho muito pouco. Se você fizer 5 sessões, R$ 200 dividido por 5, né? O que vai dar? R$ 40 por sessão, é isso que você faz? Não é. Tenho certeza que não é, que você nem na clínica você geralmente não cobraria esse valor. Então, a ideia é que você possa entender que se você, usei... fiz uma avaliação remota, que eu usei o Combo Cognição e o Neofi. Aí eu usei 1 hora ali com o meu cliente, aí cobrei R$ 200, R$ 250, e lembrando que os testes também têm valor, tá, gente? Se eu fazer remotamente hoje, você vai gastar em torno aí de R$ 50 a R$ 60 por cada pessoa, tá? Para comprar as licenças online. Então, se você cobra, sei lá, R$ 100, vai sobrar 40 para você. Então, você tem que pensar no valor que você vai cobrar também, tá? A grande questão é que a gente tem, sim, profissionais que acabam desvalorizando o mercado por cobrarem muito pouco, e acho que até porque não compreendem, né, o valor que isso tem. Um laudo psicológico nosso, gente, tem um poder muito grande, tá? A gente tem que tomar um cuidado até com isso, porque tem um poder muito grande. E aí, esse valor é sempre um valor que você vai estipular, ou por sessão, ou para avaliação como um todo. Mesmo que você estipule por sessão, eu recomendo que, se você fechar, vou fazer 5 sessões com esse cliente, é isso que eu vou negociar, porque eu preciso de uma entrevista inicial, uma entrevista de devolução, eu preciso de pelo menos 3, 4 sessões para fazer a aplicação de todos os testes, que aí você tem que ter noção dos tempos dos testes, e aí você cobra lá R$ 1.000, R$ 1.200, né? Em alguns lugares R$ 800, tudo depende do lugar onde você está. Porque existem regiões diferentes do Brasil e, de acordo com essas regiões, são cobrados valores diferentes também, tá? Então, é importante saber disso. Aí tem aqui da carteira de habilitação, o limite inferior, médio e superior, e a avaliação para concessão ou registro e posse de arma de fogo, né? R$ 330 o valor mínimo, 551 médio, superior 771, mas a gente tem uma instrução normativa da PF, que é a Polícia Federal, que fala que a gente só pode cobrar até o valor médio. Não pode passar de R$ 550, tá? E em alguns lugares, você cobrar esse valor, você não vai conseguir cliente. Em outros, São Paulo, por exemplo, R$ 450, no Rio, o pessoal cobra R$ 250, R$ 300. Aí aqui, desculpa, pulou aqui, tem orientação vocacional, recrutamento e seleção. E aqui, lembrando que depende do que você vai fazer. Eu vou dar uma dica para vocês. Hoje, nas grandes capitais de Rio e São Paulo, a gente, quando pede para a empresa o perfil da vaga, por exemplo, a gente já pergunta o valor do salário daquela pessoa. E aí, o valor do salário, geralmente, por exemplo, se você vai fazer todo o processo seletivo em que você vai recrutar, você vai usar os testes, você vai fazer entrevista, para mandar os 3 finalistas para aquela empresa. E aí, o gestor da vaga, a pessoa que vai, o gestor direto, que vai, sobre o qual aquela vaga está na responsabilidade, é que vai fazer a entrevista final para poder escolher com afinidade quem é que vai trabalhar, né, com ele diretamente, porque isso também é necessário. E aí, eu sempre cobro o valor da vaga, porque eu vou assumir toda a responsabilidade. Então, por exemplo, a vaga é R$ 3.000, eu cobro R$ 3.000, porque eu tenho que, pelo menos para abastecer um processo seletivo para uma vaga, você precisa selecionar 20 currículos. Porque quem está fazendo um processo seletivo para uma vaga está fazendo para 10 outras vagas. E aí, às vezes, você vai chegar lá na hora da entrevista, você escolheu os melhores 20 currículos, fez, sei lá, 15 entrevistas, aplicou teste em 10, às vezes você não consegue aquela pessoa, porque as pessoas vão saindo. Dependendo do salário, elas vão, já me realoquei. E aí você vai criando um funil, né? Então, por isso é que você precisa ter essa noção do valor que você vai cobrar também. E também, se aquela pessoa, que ela não ficar na vaga, né? Dentro de 3 meses, é você que tem que reabastecer aquele processo seletivo. Por isso que esse valor ele é praticado, uma coisa muito praticada hoje.
de 70% até 100% do valor do salário daquela vaga, um salário, porque a responsabilidade é sua de estar fazendo todo o processo seletivo. Aí, gente, eu não estou falando só de aplicação de teste, né? Estou falando de fazer tudo, tá? Recrutamento e seleção de pessoal. Estou falando só para vocês entenderem esse valor aqui, né? Que valor é esse? Não tem sentido nenhum. Eu não trabalho com esse valor, tá? Só se for por hora, né? Porque senão não tem condição nenhuma. Você vai pegar 20 candidatos, vai fazer 20 entrevistas. Como você vai fazer isso por esse valor? Não tem como, né? Aqui, para vocês compreenderem um pouco como que é, quanto que ganha um psicólogo hoje no Brasil nas diferentes áreas. Então, por exemplo, setor de administração pública geral, R$ 3.116. Atividade em atendimento hospitalar, em torno de 2.600 e pouco. Tem hospitais que pagam mais, outros menos. O que eu vi mais de hospital que paga melhor foi o hospital de Antônio Pedro, em Niterói, no Rio de Janeiro, que paga R$ 4.000, mais ou menos. É o que paga melhor, tá? Mas estou falando isso para vocês perceberem que, às vezes, sozinhos você consegue ganhar mais que isso. Atividades de associação de defesa dos direitos sociais em torno de R$ 2.500, plano de saúde R$ 2.400, atividade de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares de urgência R$ 2.400 e poucos reais, psicólogo hospitalar, então, o salário está em torno de R$ 3.500, dependendo da área, né, do qual hospital, psicólogo social, psicólogo clínico, isso para atuar em empresa ou atuar no serviço público, psicólogo educacional e psicólogo do trabalho. Particularmente, isso aqui, gente, porque não tem aqui os concursos das prefeituras. É quase um infarto do coração, né? Porque eu já vi concurso por R$ 900. Já abri concurso prefeitura em cidades pequenas, R$ 900, R$ 1.000, né? Que isso é manicure vale mais a pena, né? Porque vamos combinar que não tem sentido isso. Você pagar uma faculdade, 5 anos, estudar, se especializar, para ganhar R$ 1.000 com os descontos que tem ainda de vale disso, vale daquilo, vai para R$ 900, R$ 700. Então, tem que tomar um cuidado também, né? Que a gente possa ter essa noção, né? E aí, como que é com a avaliação psicológica? Se você incluir, eu vou dizer que é a cereja do bolo, em tudo que você já faz na sua vida. Seus ganhos, eles podem ultrapassar R$ 10.000 por mês. Até bem mais que isso. Só que depende de você divulgar o seu trabalho, fazer o seu network, ampliar o seu leque de possibilidades, né? E aí sim, você vai ter um ganho maior na sua vida, né? E, de repente, montar grupos de supervisão, entrar também um pouco nessa área educacional, e aí você vai ver quanto que você... E ampliar a possibilidade de você pegar processos seletivos, de você fazer avaliações remotas, de você fazer avaliações presenciais. Então, os seus ganhos eles podem aumentar muito, e você poder ter uma grande vantagem aí no seu salário, nos seus ganhos mensais. Alguém quer fazer alguma pergunta? Antes de eu passar a palavra para o professor João? Não? Tudo bem, não tem problema não. Teve gente que chegou depois, então eu vou compartilhar minha tela aqui. Professor João, a palavra é toda sua. Muito bem. Para quem não sabe, nós temos uma gama de cursos. Nós temos agora no dia 22, 23 e 24 de julho, aqui no Rio, aqui na Rua Bolívar, no Colégio Maria Soares, aqui em Copacabana, o curso presencial de capacitação e avaliação psicológica. São 3 dias, sexta, sábado e domingo, que é o curso que tem um perfil para PANAC, recrutamento e seleção e avaliação para manuseio de arma de fogo. Esse mesmo curso vai acontecer... 2 dias, João, 2 dias desse curso, sexta e sábado, é de 8 às 19, tá? É verdade, é de 8 às 19. Então, e em São Paulo, o mesmo curso, no dia 9, 10 e 11. Nós tivemos em São Paulo agora 2 semanas atrás, no Rio tivemos em maio, em abril São Paulo, e agora vamos ter aqui, agora no mês de julho, aqui no Rio, e em setembro, em São Paulo novamente. Amanhã a gente vai mandar um link, quem tiver interesse, que preencheu o formulário, né, mandar os documentos, para então poder fazer a inscrição. A turma do Rio já está finalizando as vagas, já não tem o mesmo volume de vagas, tem muita gente inscrita já para o curso do Rio. Então, provavelmente, na semana que vem, a gente deve encerrar as inscrições do Rio de Janeiro. São Paulo está tranquilo, porque está começando em setembro ainda, está bem tranquilo. Pode passar. A avaliação psicológica para cirurgia e o curso da experiência escolhida de Pfister, nós temos ele nos 3 formatos. Presencial, nós temos no dia 9, pirâmide de Pfister, no dia 10, avaliação psicológica de cirurgia aqui no Rio de Janeiro, aqui em Copacabana.
Nós temos ele telepresencial também e 100% online. Online você pode começar até hoje. Online você fazendo sua inscrição, até hoje você vai ter acesso ao material. Já está tudo pronto, já está rodando, tem muita gente fazendo. Mas esses 2 cursos, na lista que a gente vai mandar, para o formulário que a gente vai mandar, se você tiver interesse de fazer, você marca. Se quer fazer presencial, se quer fazer telepresencial, ou se quer fazer 100% online. Presencial, você tem que ir no Colégio Maria Soares, aqui no Rua Bolívar, Copacabana. Cada um desses cursos vai ser em um dia. O pirâmide de ficha no dia 9 de julho, a avaliação psicológica para cirurgia no dia 10 de julho. Esse é de 8 a 19 ou de 8 às 18? De 9 às 18. De 9 de 9 às 18. Isso é mais tranquilo. Ó, tá vendo? Mais leve, dá até para tomar um café com mais tranquilidade. Mas vocês vão receber um formulário, lá no formulário tem todos os cursos em todos os formatos. Pode passar. Nós temos o curso 100% online de 17 testes psicológicos. Tem o curso só de testes que podem ser aplicados para avaliação remota pelo computador. Esses cursos são 100% online. Como eu disse, pode começar hoje, se quiser. O acesso dos cursos é de 6 meses. E os valores, esses detalhes, parcelamento, a gente vê depois que preencher o formulário e te manda as informações. E o HTP e o teste Zulliger, também 100% online. Tá? É muito simples. Você tem interesse em fazer qualquer um desses testes, tem um formuláriozinho que a gente vai mandar, preenche, que depois a gente manda um e-mail explicando. No formulário tem que colocar o CRP ou o documento que comprova que está cursando psicologia a partir do 7º período. Pois não, Bia, pode passar. Lembrando também que o Z-Teste, o Zulliger, a gente também ensina ele presencial no curso de capacitação. Então, se a pessoa quiser fazer só o Zulliger presencial, a pessoa também pode, tá? Não tem problema algum. Nesse caso, vai ser no dia 23 de julho. Isso, presencial, para quem quiser. Né? Aí também pode fazer ele presencial. Tem 3 formatos diferentes, né? Depende do objetivo que você está procurando o teste. E por último, acho que esse é o último, né, slide, psicodiagnóstico infantil, que é um curso bem completo, com muitos testes. Quem tiver interesse recebe por e-mail os detalhes, que é 100% online. E o palográfico. O palográfico também, se você quiser só ele presencial, vai ser no dia 22 de julho. 22 de julho. Vai lá, preenche o formulário, inicia uma conversa direta que a gente passa todos os detalhes de como você pode fazer presencial, caso queira, só o palográfico. Mas ele também existe no modelo totalmente online. E se você quiser conhecer mais um pouco da nossa estrutura, tem um aplicativo, você pode chegar no seu celular agora, tanto no iPhone como no Android, e digitar lá para baixar Casa dos 7 Saberes. Tem muita coisa interessante lá. No Instagram, está escrito errado, não tem mais essa parte de baixo aí, esse underline no Instagram, né? Nós tiramos isso. Casa dos 7 Saberes, direto. Casa dos 7 Saberes direto, sem underline. É só botar Casa dos 7 Saberes no Facebook, no YouTube, que você vai encontrar a gente com toda certeza. Eu vou passar para todo mundo, ainda hoje, um link do formulário. Quem quiser, entre no formulário, preenche o formulário, indicando os cursos que tem intenção de fazer. Aí amanhã, depois da manhã, a gente vai responder com e-mail, passando todos os detalhes possíveis. Ok, vocês têm os nossos contatos, qualquer coisa estou à disposição, tá? Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pela participação de todos, pela presença de vocês aqui. E até a próxima, a gente se vê por aí, tá? Tchau, obrigada. Por último...